Cabala. Um dos conhecimentos ocultos mais misteriosos e antigos que existem na face da Terra. Sua origem é um tanto desconhecida. Porém, todos concordam que este conhecimento foi dado à humanidade pelo próprio Deus. No entanto, você realmente sabe o que é Cabala? Assista este vídeo até o final e descubra mais sobre este grande mistério. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Sabemos que a Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus. Todos os mistérios da humanidade estão ali, descritos no livro sagrado. No entanto, a Bíblia é muito mais misteriosa do que pensamos. Seria possível que os primeiros livros compostos pela Bíblia tivessem uma mensagem de Deus em formas de códigos? Segundo as tradições judaicas, dentro da Torá, o que significa os primeiros 5 livros do profeta Moisés, existe um código que foi deixado propositadamente pelo próprio Criador. Este código esconderia informações relevantes sobre Deus, o universo, o homem, a criação do mundo, a vida e a morte. No entanto, não se sabe exatamente quando esta ciência teria sido entregue ao homem. Porém, todos concordam, esta ciência foi entregue pelo próprio Deus. A palavra Cabala, ou Cabalá, como é pronunciada no original, possui o significado do ato de receber. Recebimento da luz divina doada por Deus. Este conhecimento consiste em doar e receber, bem como tudo o que acontece no universo. Este grande conhecimento teria sido dado em partes para Adão e Eva, quando ainda estavam no paraíso. Porém, estes, ao cometerem o pecado original, comendo do fruto proibido, foram expulsos do Éden, para que assim não comessem da árvore da vida, que ficava no meio do jardim. Pois Deus sabia que quando estes comessem da árvore da vida, após conhecendo o bem e o mal, Adão e Eva poderiam viver eternamente, sendo imortalizados. E Deus não poderia permitir que pecadores vivessem eternamente, pois sabemos que o salário do pecado é a morte. No entanto, a Cabala nos dá outra versão desta história, que na verdade teria sido o inverso. Pela ação do pecado, o homem teria expulsado Deus do paraíso, e que o nosso planeta seria o tão chamado Jardim do Éden. Segundo a Cabala, ainda estamos no Jardim do Éden. E segundo o Zohar, o livro mais importante da Cabala, depois do Sefer Yetzirah, diz algo revolucionário, de que os homens exercem influência sobre Deus. O problema é que o homem não percebe, mas o pecado acabou fazendo com que perdêssemos o contato com a dimensão espiritual. E o desafio é recuperar esta percepção e intimidade com o divino. Segundo a história, o conhecimento cabalístico que Adão e Eva haviam possuído foi sendo repassado aos seus descendentes até Noé. O conhecimento passou pelo dilúvio, bem como Abraão,
Moisés e em seguida aos grandes mestres históricos, que selecionavam rigorosamente aqueles que seriam aptos a receber tal conhecimento. O patriarca Abraão teria desenvolvido a Cabala na antiga Suméria, organizando grupos e ensinando estes grandes segredos ocultos. Este conhecimento era baseado apenas em uma lei: amarás a Adonai teu Deus em todo o coração, em toda a sua alma e em todo o seu pensamento. Esta lei resumia-se da seguinte forma: ame ao teu próximo como a ti mesmo, porque o reino de Adonai, assim como o próprio Adonai, está dentro de cada um de nós. Este conhecimento mais tarde seria ensinado aos egípcios por intermédio de José do Egito, que muitos o chamavam de Hermes Trismegisto, e a Cabala acabou-se sendo denominada de Caibalion para os egípcios. A Cabala é um conhecimento tão misterioso que não possui início e nem fim. E segundo os mestres cabalistas, é algo que está além do tempo humano. Através deste conhecimento, muitas respostas são dadas a muitas das perguntas que fazemos. O propósito de nossas vidas, o porquê de estarmos aqui, da onde viemos e para onde vamos. A Cabala é um caminho espiritual que visa levar o homem para mais próximo de Deus. A ciência cabalista possui ideias um tanto radicais e revolucionárias. Segundo ela, o Messias é algo pessoal e ele desenvolve-se em cada um de nós. Nós somos que um corpo em formação. E quando a humanidade despertar, então emergirá o Messias em cada um de nós. Segundo a Cabala, nada em nosso mundo acontece por acaso. O mundo, o universo, existem leis e regras que regem todos os acontecimentos pertinentes a nossas vidas, tanto físico como espiritual. E segundo este grande conhecimento, todas as ações de um único indivíduo afetam o mundo todo. A Cabala nos diz que quando Deus pensa, as coisas acontecem em nosso mundo. E da mesma forma, as ações dos seres humanos teriam forte influência no Criador. Por meio da Cabala é que vieram as ciências da escrita, alquimia e álgebra, o que seria a origem da filosofia, química e engenharia. No entanto, ela transcende desde o plano físico até o plano espiritual. Assim como o judaísmo, a Cabala nos diz que tudo o que existe veio diretamente de Deus. O Deus único na tradição é tido como o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Porém, para a Cabala, Deus não é somente o Criador, mas também é criação. Ou seja, a criação não é dissociada do Criador, mas parte dele. A existência de Deus não seria, portanto, diferente do espaço-tempo, mas o espaço-tempo estariam contidos dentro do próprio Deus infinito. No entanto, não é algo tão simples como achamos que entendemos, pois a Cabala diz que o Deus infinito não pode ser compreendido pela nossa mente física e limitada. No entanto, não é por causa disto que os cabalistas deixam de estudar a Cabala, pois procurar entender Deus faz parte do caminho em prosseguir em nossa evolução espiritual. Segundo a Cabala, o Deus infinito sempre existiu. Porém, antes de dar qualquer formato ao mundo, antes de produzir qualquer forma, ele estava só. Não possuía forma ou semelhança com nenhuma coisa já criada.
e por conta disto é proibido emprestar-lhe qualquer outra similitude, ou até mesmo chamá-lo pelo seu nome sagrado, ou indicá-lo por uma simples letra ou único ponto. Porém, ele criou a forma do homem celestial, e a usou como veículo por onde descer, e desejou ser chamado por sua forma, que é o nome sagrado, Yud, Rei, Vav, Rei, o tetagrama sagrado do nome do Criador. A Cabala possui uma versão gráfica sobre a árvore da vida, contendo as 10 personalidades do Criador, o que seriam os 10 Sefirot. Para os cabalistas, através da árvore da vida, podemos compreender como funcionam os poderes divinos. Os diagramas cabalísticos mostram que o corpo de Deus é igual ao corpo do homem. Keter seria a coroa, cabeça de Deus onde sai a vontade do Criador. Biná, intelecto. Rokimá, sabedoria. Abaixo estão os órgãos de Deus, os braços, Geburá, justiça. Hesed, misericórdia. As suas mãos, Hod, glória. Netzach, vitória. O corpo de Deus formado por Tiferet, que significa beleza. A nona parte de Deus, chamada de alicerce ou fundação, representaria a parte sexual do Criador, o falo. Yesod, que seria a força procriadora do universo. Porém, Deus também teria traços femininos. O último elemento, Malkut, também retratado como Shekinah, seria a metade feminina de Deus. Estas configurações do Criador é tão revolucionária que tira a visão de um Deus estritamente masculino. Pela primeira vez, um documento que faz alusão a traços femininos do Criador. Segundo os cabalistas, a união das metades femininas e masculinas de Deus se torna o propósito do sistema Sefirot. E o Zohar descreve esta união com gráficos, mostrando que há um romance no âmago de Deus e uma união sexual, o que seria algo surpreendente a se pensar. É fato que Deus, quando criou Adão, sendo sua imagem e semelhança, Deus viu que Adão estava só e resolveu arrancar a parte feminina do homem, e de suas costelas foi feito a mulher, e um complementaria o outro em uma só carne. Segundo o Zohar, o homem, sendo um influenciador de Deus, une as metades divinas do Criador com suas boas ações aqui na Terra. Porém, as más ações acabam por ocasionar um desequilíbrio harmônico entre Deus e o homem. Os cabalistas creem que os mistérios divinos estão amplamente codificados na Cabala, e a decodificação destes mistérios revelariam os maiores segredos da vida. Os símbolos codificados dentro da Cabala, colocados de forma intencional, não poderia de modo algum ter sido feito por meros humanos, devido sua complexidade. Porém, certamente é de natureza divina. Segundo o Zohar, esta sabedoria da Cabala seria destinado a uma geração que estaria às margens dos 6.000 anos, a nossa geração. O objetivo seria novamente revelado e disseminado para que a humanidade fosse corrigida. O livro começou a ser disseminado ao mundo no ano de 1840. Porém, um grande cabalista do século XVIII, o Gaon de Vilna, escreveu em seu livro Kol Hator, A Voz da Pomba, que o processo de revelação da Cabalá começaria no ano de 1990. E segundo ele, a redenção do homem depende primariamente do estudo da Cabalá. O Rabino Kook
explicou que as grandes questões espirituais que outrora eram esclarecidas apenas para os grandes e eminentes, devem agora ser resolvidas para os vários níveis no seio de toda a nação. Porém, foi Baal HaSulam que transformou as palavras dos cabalistas de uma visão para uma realidade tangível. Ele percebeu que havia chegado o tempo de permitir que todos estudassem o livro do Zohar, e com isto ele afirma que ao estudá-lo, toda a humanidade se elevará e alcançará o mundo espiritual. Todos os cabalistas antigos sabiam que nossa geração receberia a luz. Eles sonhavam com nosso tempo, pois nós só poderíamos descobrir os mistérios maravilhosos que eles sabiam. Segundo a Cabala, quanto mais tardarmos a ascensão espiritual que nossa geração está destinada a alcançar, mais será o desconforto do mundo, pois o reino espiritual é o que determina o que acontece em nosso mundo. E segundo os cabalistas, a pressão só aumentará sobre a humanidade de se obter a luz e alcançar o reino para nós. Segundo a Cabala, para que o homem atinja a perfeição espiritual, é necessário que chegue aos 125 níveis espirituais para a correção total de uma alma. No entanto, para que possamos atingir esta totalidade, precisamos receber a luz do Criador. Kabbalah. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário, curta e compartilhe, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.